Vamos abrir as nossas Bíblias na primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, versículo 9 e 10. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e versículo 10. O apóstolo Pedro diz assim: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Até aqui, meus irmãos, podem se assentar. O tema que eu quero refletir com os irmãos nessa noite é: quem somos e o que devemos fazer? Quem somos e o que devemos fazer? Muitos cristãos se perguntam: qual é a missão da igreja neste mundo? O que Deus quer de nós? Qual o nosso chamado? Tais perguntas, meus irmãos, são respondidas quando entendemos a nossa identidade. Quem somos? Para saber o que tenho que fazer, primeiro preciso saber quem eu sou. Se você ainda não sabe qual é a sua missão, descubra primeiro quem é você. Para isso, meus irmãos, nós não precisamos de novas revelações para que esses questionamentos sejam respondidos. Infelizmente, muitas pessoas correm de um lado para o outro, atrás de intitulados profetas, buscando respostas para as suas vidas. Procuram no lugar errado, pois a Bíblia é suficiente e capaz de nos guiar. Aliás, foi Martinho Lutero quem disse: fiz uma aliança com Deus, que Ele não me mande visões, nem sonhos, nem mesmo anjos. Eu estou satisfeito com o dom das Escrituras. O apóstolo Pedro, meus irmãos, escreveu a sua primeira epístola aos eleitos, como diz 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 1 a 2. Pessoas que haviam se espalhados por diversos locais, mas que foram convertidos por Deus. Ele escreve para os eleitos que para que os eleitos estivessem preparados para uma grande onda de perseguição. Ou seja, o foco do apóstolo Pedro, ao escrever essa carta, é ensinar os cristãos que devem estar preparados para sofrer. E eu te pergunto: você consegue se identificar como parte deste povo a quem Pedro escreve? Pedro, meus irmãos, não descreve o povo de Deus com termos novos. Por que não? Porque lá no livro de Êxodo, no capítulo 19, a partir do versículo 3 a 6, o próprio Deus já havia mencionado que constituiria para si um reino de sacerdotes e de uma nação santa, um povo que seria sua propriedade exclusiva, o povo de Israel.
versículos diz tudo o que precisamos saber. Ele responde quem nós somos e o que devemos fazer neste mundo. Esta é a pergunta. Quem e você precisamos fazer para nós, para o texto bíblico. Quem nós somos e o que nós devemos fazer neste mundo. Pedro responde dessa forma: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a primeira informação do apóstolo Pedro. Ele usa títulos usados para Israel e aplica para os cristãos. Aplica para nós. Pedro fala do povo escolhido. Vós, porém, sois raça eleita, diz aí o versículo 9. Meus irmãos, assim como Deus chamou o povo de Israel para ser uma nação exclusiva com um propósito especial entre os reinos pagãos, a igreja do Senhor Jesus também foi chamada para ser uma testemunha única de Jesus Cristo no meio de um mundo perverso. Enquanto muitos tropeçam na pedra que é Cristo, a pedra angular, como diz aí o versículo 7 e o versículo 8 de 1 Pedro capítulo 2. Nós fomos chamados por Deus para compromissos de obediência que vão além do nosso querer. Enquanto muitos caminham neste mundo sem Cristo, sem obedecer a Deus, nós fomos chamados e escolhidos para viver em obediência à palavra de Deus. Essa escolha divina, meus irmãos, nos responsabiliza. Afinal, se o Criador de tudo nos escolheu, quem somos nós para dizer que não queremos, que não aceitamos a sua escolha, que temos mais o que fazer, que temos outras prioridades, que temos outros compromissos? Pedro, meus irmãos, vê os cristãos, os crentes, como o corpo de Cristo, a igreja do Senhor. O Senhor não escolheu Israel porque era um grande povo, mas porque o amava. Assim também Deus nos escolheu com base em seu amor e em sua graça. Porque Jesus disse: não foste vós que escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros. Então eu te pergunto: quem somos? Pedro responde: somos raça eleita. Essa é a primeira resposta que o apóstolo Pedro dá. Nessa pergunta: quem somos? Quem é você? E Pedro responde: somos raça eleita. Mas Pedro, meus irmãos, também diz: sacerdócio real. Vós, porém, sois sacerdócio real, diz aí o versículo 9. O sacerdote, meus irmãos, era o único que podia entrar na presença de Deus e mediar o pecado do povo, como ensina o Antigo Testamento. O conceito de um sacerdócio real vem lá no livro de Êxodo, onde Deus, através de Moisés, diz a Israel: vós sereis para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa.
Quando Pedro aplica este conceito ensinado no Antigo Testamento para o Novo Testamento, vamos perceber que aqueles que creem em Jesus como Messias e confiam nele para a salvação, recebem esse privilégio de se tornarem sacerdotes reais. No judaísmo, meus irmãos, um rei não era um sacerdote, e um sacerdote não era rei. Mas o Messias, Jesus Cristo, é sacerdote e ele também é rei. O seu sacerdócio é superior. Ou seja, nós servimos a esse rei e somos o próprio sacerdócio, no sentido de que temos o privilégio de entrar na presença de Deus por intermédio de Jesus Cristo. É o que o autor aos Hebreus, lá no capítulo 10, a partir do versículo 19, diz, ensina para nós, quando ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Irmãos, o apóstolo João, ensinando essa doutrina que Pedro está ensinando aqui, ele diz lá em Apocalipse capítulo 5, versículo 10, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote, e reinarão sobre a terra. Ou seja, meus irmãos, o apóstolo João fez como Pedro, aplicou o texto do livro de Êxodo, capítulo 19, a todos os cristãos de todas as nações, porque eles coletivamente gozam do governo de Deus, e como sacerdote tem esse acesso íntimo a Ele. Por isso, irmãos, que nós não precisamos de outro ser com poderes para chegar à presença de Deus. Aonde você for, quando você para, dobra o seu joelho, busca a presença de Deus, busca a presença do Senhor, você está entrando na presença de Deus. É por isso que esse Deus, na pessoa de Jesus Cristo, leva as nossas orações ao Pai, porque Ele é o nosso único mediador. Essa doutrina, meus irmãos, do sacerdócio real, ensinada pelo apóstolo Pedro, é uma doutrina muito ligada a nós protestantes. Foi na reforma protestante que essa doutrina ensinada pelo apóstolo Pedro foi resgatada. Para Lutero e para os outros reformadores, todo cristão é um sacerdote de alguém. E somos todos sacerdotes um dos outros. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que cada um de nós, cristãos, pode ir perante a Deus e interceder um pelo outro. Se eu notar que vocês não têm uma fé ou têm uma fé fraca, posso pedir a Deus que lhe dê uma fé sólida, dizia Lutero. Tudo isso, meus irmãos, implica que ninguém pode ser um cristão sozinho. Assim como não podemos nascer de nós mesmos, ou batizar a nós mesmos. Da mesma forma, não podemos servir a Deus sozinhos. É importante, meus irmãos, esse momento aqui, onde nós estamos reunidos como corpo de Cristo.
adorando a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Não existe essa ideia de ser cristão sozinho. É cristão, entendeu o Evangelho, foi transformado pela graça, nasceu de novo, tem prazer de estar inserido no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, eu pergunto, quem somos? Pedro responde dizendo que nós somos sacerdotes real. Quem somos? Somos sacerdote real. Pedro está ensinando isso aqui. Na pergunta, quem somos? Somos um povo eleito. Quem somos? Somos sacerdócio real. Mas Pedro, meus irmãos, também diz: nação santa. O que isso significa? Significa, meu irmão e irmã, que somos separados para servir a Deus. Essa é a nossa real ocupação. O apóstolo Paulo, ele vai dizer lá em Efésios capítulo 1, versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos. Ou seja, meus irmãos, a eleição de Deus produz santidade. Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Essa é a diferença. Então, quem somos? Pedro responde: nação santa. Nação que foi separado para servir a Deus. Mas Pedro também diz que somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Calvino, comentando esta fala de Pedro, ele diz o seguinte: não estamos desgarrados, não pertencemos a qualquer um. Nós temos um dono, nós somos propriedade do próprio Deus. Ou seja, meus irmãos, somos um bem precioso para Ele. Fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. O valor não está na pessoa possuída, mas no possuidor. Isso significa que Ele não divide com ninguém, somos só dele. Meu irmão, minha irmã, é uma maravilha, uma alegria, eu e você ficarmos sabendo que nós pertencemos a esse Deus maravilhoso, que enviou o seu Filho para nos salvar, para perdoar os nossos pecados. Pedro, meus irmãos, ele usa a expressão grega aí, peripoisis, que significa exclusiva, que transmite uma ideia de preservação. Seria algo como: eu preservo para mim, no sentido de uma ação contínua de tomar posse daquilo que é seu. A grandeza do cristão, meu irmão, minha irmã, está no fato de você saber que você pertence a Deus. Se você pertence a Deus, se você entende isso, meu irmão, minha irmã, continue louvando e adorando esse Deus. Nada pode impedir você de estar inserido no corpo de Cristo, porque você entende que você pertence a Deus. Quem somos? Pedro responde: povo de propriedade exclusiva de Deus. Mas, irmãos, se já
sabemos quem somos. Agora, a pergunta é: o que devemos fazer? Se você já sabe quem é você, como Pedro aqui está ensinando, a pergunta é: o que você deve fazer? Qual é a nossa missão como igreja aqui no bairro de Catarciúma? Qual é a sua missão como cristão neste mundo? Pedro responde, meus irmãos, essa pergunta desta forma, versículo 9 e 10: a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Essa é a nossa missão, meu irmão, minha irmã. Anunciar as grandezas daqueles que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A palavra grega que Pedro usa aqui, aretas, traduzido como virtude em português, como diz aí no versículo 9, era um termo muito utilizado na época do apóstolo Pedro. E se refere aos atributos ou qualidades. Isso significa, meu irmão, minha irmã, que temos que proclamar os feitos, o poder, a glória, a sabedoria, a graça, a misericórdia, o amor e a santidade de Deus. Através da nossa conduta e palavras. Devemos testemunhar que somos filhos de Deus, somos da luz e não mais das trevas, pois o Senhor nos chamou para essa posição privilegiada. Paulo diz que somos embaixadores dos atributos de Deus. Não podemos calar a nossa voz, não podemos guardar para nós a mensagem de redenção, a mensagem da cruz. Nós precisamos compartilhar com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, com os nossos parentes. Não sei aonde você for, meu irmão, minha irmã, compartilhe a mensagem da graça, a mensagem da redenção, porque isso, meu irmão, minha irmã, é a nossa missão aqui nessa terra. Essa é a nossa missão como igreja aqui no bairro de Catarciúma. Precisamos, meus irmãos, proclamar quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Precisamos dizer o que a Trindade fez por nós. Acabamos de cantar vários louvores que dizem isso, que fala o que Deus fez por nós, o que Cristo fez por nós, o que o Espírito Santo fez por nós. Então, meus irmãos, ouça o que eu vou te dizer. Quem experimentou a intervenção resgatadora de Deus em sua vida não pode silenciar a esse respeito, uma vez que sabe que foi arrancado do poder das trevas e transferido para a luz do nosso Senhor. Jesus nos libertou, transformou as nossas vidas. É por isso, meus irmãos, que Pedro faz um contraste entre o nosso passado com o nosso presente. Vós, sim, que antes não eres povo, nós não pertencíamos a Deus antes, porque nós estávamos mortos espiritualmente. A Bíblia diz que nós éramos inimigos de Deus, que amava mais o mundo do que o próprio Deus. Nós não éramos povo do Senhor. Mas
pertence a Deus, faz parte dessa nação santa, porque Cristo se revelou a sua vida, chamou você de maneira irresistível, e agora está dizendo para mim, para você, que nós precisamos anunciar essa mensagem de redenção que um dia transformou as nossas vidas. O que Deus fez por nós deve ser uma forte motivação para nós proclamarmos, para anunciarmos que Jesus é o Salvador. Que o homem só vai encontrar a verdadeira paz se for transformado por Jesus Cristo. Fora de Cristo não há salvação. Fora de Cristo não há esperança. Fora de Cristo não há a verdadeira alegria. Sem Jesus Cristo o homem se encontra perdido. Sem Jesus Cristo o homem está fadado à perdição eterna. Por isso que esse texto é um texto importantíssimo para nós, principalmente em nossos dias, onde muitas pessoas estão dizendo agora: não, eu creio em Cristo, mas não quero servir Jesus, a Deus na igreja, não quero fazer parte da igreja. Meu irmão, minha irmã, isso não existe. Se é crente, se nasceu de novo, precisa estar inserido ao corpo de Cristo, nasceu de novo, entendeu o Evangelho, vai à igreja, participa da comunhão dos santos, porque Deus está ensinando isso. Quem somos e o que devemos fazer? A nossa missão como igreja é continuar pregando o Evangelho, falando de Jesus Cristo, falando da graça. O Cristo que transformou a sua vida, meu irmão, minha irmã, é poderoso para transformar aquele que você tem orado. Aquele seu parente, aquele seu filho, aquela sua filha, aquele seu marido, aquela sua esposa, eu não sei. O Senhor conhece. Continue perseverando. Continue orando por essa pessoa. Continue evangelizando. Continue falando do Evangelho que transforma o homem. Essa é a missão da Igreja do Senhor. Quero concluir. Estou com duas perguntas. Será que Cristo está sendo anunciado através da sua vida? Através da nossa vida? Você já parou para pensar sobre isso, irmãos? Será que Cristo está sendo anunciado através da sua vida? As pessoas que você se relaciona sabem que você nasceu de novo, sabem que você já recebeu a redenção, sabe que você é cristão, sabe que você pertence ao Senhor? Essa é a primeira pergunta que nós precisamos refletir. A segunda é: através da nossa vida, será que as suas palavras estão apontando para a obra redentora de Jesus Cristo? O que nós temos feito aí fora glorifica o nome de Jesus, aponta para o Calvário, aponta para a cruz. Pedro, meu irmão, minha irmã, está chamando a nós uma reflexão. Quem somos? Quem somos nós aqui no Candacione, na cidade de Friburgo? O que devemos fazer nesta cidade? O que devemos fazer neste bairro? Essas são as perguntas, irmãos. A palavra do Senhor responde para nós através do apóstolo Pedro. Pedro, através dessa pergunta, quem somos, ele respondeu. Ele disse:
que nós somos raça eleita. Ele disse que nós somos sacerdócio real. Ele disse que nós somos nação santa. Ele disse que nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem somos? Pedro já responde aqui. Agora, o que nós devemos fazer? Pedro também responde, ele diz: a fim de proclamar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia. É isso que nós devemos fazer. Temos que transmitir as misericórdias. Temos que continuar pregando a mensagem de redenção. Só a palavra de Deus pode mudar a vida do homem. Só a palavra do Evangelho pode transformar o ímpio aí fora. Só a palavra do Senhor pode dar vida àqueles que se encontram mortos espiritualmente. Mas para isso, meu irmão e irmã, o Senhor Jesus deixou essa missão para a igreja. Fomos chamados para pregar, para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos.